A ferramenta é essa aqui. A lista do que fazer. Pode anotar porque vai cair na prova. Vamos lá. Sentir não muda nada. Agir sobre sentimento pode mudar para pior. A lista do que fazer é uma lista do que fazer bem pensada, que lhe dará um mapa para o que você quer mudar. Repetindo, é uma lista do que fazer bem pensada, que lhe dará um mapa para o que você quer mudar. Então, é algo muito comum, talvez você vai até dizer, eu já sei disso, mas mesmo sabendo, todos nós sabemos, muita gente não sabe, mas muitos já sabem, principalmente você que já é da igreja, não é novidade você ouvir dizer que você não deve ser guiado pelo que sente, que nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Dentro da igreja isso é mais comum você ouvir, lá fora é o contrário. Eles dizem que você tem que seguir o que você sente. Siga o teu coração, o que manda o teu coração, o que você sente. Então o mundo fala isso para você. São os dois reinos, né, que nós temos aprendido. O reino do mundo e o reino de Deus. No reino do mundo, nós aprendemos que a gente tem que seguir o coração. O que você sente? Se o teu coração manda fazer, faça. Esse é o reino do mundo. E o mundo está do jeito que está. No reino de Deus, nós aprendemos pela palavra que nós devemos fazer o que é certo e não o que sentimos. E o que sentimos quase sempre contraria o que é certo. Por isso você não pode confiar no coração. O coração é enganador, mais do que tudo, doente, corrupto, e ninguém conhece o coração. Você não conhece o seu próprio coração. De tão enganador que ele é, você não conhece, nós não conhecemos o nosso próprio coração. Então a pior coisa que você pode fazer é seguir o seu coração. Se um estranho parasse você ali na esquina e falasse, me siga, você não iria seguir um estranho. Você não conhece? Mas o mundo diz para você seguir o teu coração, o que a Bíblia diz, ninguém conhece. Então, dentro do reino de Deus, nós sabemos, pelo menos na Igreja Universal, as pessoas são ensinadas isso. Não viva pelo que você sinta, o que você sente, viva pelo que está escrito, pelo que você sabe. Mas mesmo sabendo isso, é muito comum, pela natureza humana, sermos guiados pelo que sentimos, porque na hora que bate o sentimento, é como se nós fôssemos raptados, sequestrados por ele. Qualquer sentimento, seja o sentimento de raiva, você está com raiva, não é? Quantas pessoas perdem a vida no trânsito por causa de uma raiva, de segundos de raiva. Seja uma raiva, ou seja uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, um desejo de vingança, a dor por ela ter sido traída, seja o que for o sentimento, preguiça. O sentimento às vezes, quando ele vem, quando ele bate forte, é como se ele sequestrasse a nossa razão, mantivesse a nossa razão refém. O coração toma a mente por refém, como se colocasse uma arma no cérebro e falasse, agora você vai fazer o que eu mando. O coração sequestra a razão e fala, você vai fazer o que eu mando agora. É assim que muitas pessoas, mesmo da igreja, caem em pecado, sabendo que adultério é errado, sabendo que não deve flertar, né? Você é casado, você não deve flertar com a pessoa lá no seu trabalho, você não é uma pessoa casada, mas o seu coração fala, vai, ela está dando mole para você, vai, ele gosta, olha só, o coração fica, vai, falando para a mente.
E a mente, não faz, está errado. Daqui a pouquinho você vai e faz. Quer dizer, o coração é mestre em fazer isso, em sequestrar a razão. E se você não for forte, decidido a fazer o que é certo, você vai ser enganado pelos seus sentimentos e vai errar e vai complicar toda a sua vida. Essa revelação foi para mim assim uma mudança de vida. Sabe, o dia que eu entendi isso, eu tive uma luz, foi um haja luz. Por quê? Porque até esse momento eu já era da igreja, eu já tinha o Espírito Santo, mas a gente é muito ligado aos sentimentos, especialmente as mulheres. Nós mulheres, é como se a nossa essência fosse o sentimento. Então, como eu me sinto, como você me faz sentir, como as pessoas me fazem sentir, como eu me sinto quando eu estou nessa situação ou naquela situação. A gente sempre a gente se deixa levar por esses pensamentos, como eu me sinto, né? Então, por exemplo, eu tinha muita timidez nessa época, então eu dava muita atenção a como eu me sentia. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão achar que eu sou ridículo. Eu vou começar a falar e as pessoas vão rir da minha cara. Quer dizer, um sentimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É puro sentimento. Era como eu me sentia, né? Então, a pessoa tímida, medo de falar, sentimento. Medo. Eu vou falar e a pessoa não vai me aceitar. Ela vai dizer um não. Então, sentimento. Então, a gente vive muito por sentimento. Muito. A gente é praticamente o dia todo com sentimento, né? E o sentimento, ele é só meu. Ele não resolve nada, ele não faz nada por mim. É uma coisa que está acontecendo dentro de mim apenas, né? Eu poderia, por exemplo, estar com dor de cabeça agora. Não estou, não. Mas eu poderia estar com dor de cabeça e você nem saber, porque está dentro, está comigo. É só eu que estou sentindo isso. Quer dizer, o sentimento é muito nosso, pessoal. Só que a gente acha que ele tem a ver com tudo, né? Então, é como se a gente tirasse o sentimento, colocasse para fora e assim, isso aqui é um problema que você tem que resolver. Você está me fazendo sentir isso aqui, ó. Você tem que resolver. E o sentimento, como a Cristiane disse, é um sinal. Por que Deus nos deu sentimento? Como sinal. Se eu estou com raiva, é um sinal. Como eu tenho uma dor no corpo, é um sinal. O que eu tenho que fazer com essa dor? Estou sentindo a dor, então o que eu tenho que fazer? O que está provocando essa dor? Vou no médico, tem alguma coisa no corpo, eu sofri algum golpe, pisei em alguma coisa, enfim. O sentimento é um sinal. Seja o sentimento bom ou ruim, ele tem uma causa. E então a cabeça pergunta-se, o que eu devo fazer com isso? Então, a razão tem que estar sempre no controle para usar o sentimento como um sinal, como uma luz que pisca. E agora eu vou fazer algo sobre isso, como a luz lá no painel do carro, né? O painel do teu carro acende lá uma luz e você, opa, tem uma coisa errada. Então você tem que fazer alguma coisa a respeito. Se você ignora, você vai ter problema. Então, por isso Deus nos deu sentimentos. Mas Ele não nos obriga, Deus não impõe, por exemplo. Você pergunta, mas vocês não tinham o Espírito Santo? Você não tinha o Espírito Santo, Cristiane? Claro, o Espírito Santo não é algo que anula a nossa vontade, nem os nossos sentimentos. Ele nos dá capacidade, visão, poder de nos dominar. Mas somos nós que temos que escolher fazer isso. Então a fé, quando a gente está vivendo na fé, no reino de Deus, onde a gente submete toda a nossa vida, todos os nossos sentimentos, a gente submete a Deus, então a gente recebe o poder para agir acima do sentimento, a despeito do que a gente sente. Veja o que a palavra fala sobre a fé. Olha só, diz o texto que a fé
se não tiver obras, é morta em si mesma. Quer dizer, a fé foca no que tem que fazer, obras, atitude. Se ela não tem obras, não adianta nada, ela é morta. E ainda diz: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, a fé está diretamente ligada ao que nós fazemos. A fé é o que eu faço, não é o que eu sei da Bíblia, não é o que eu canto de música de louvor, ouço música de louvor, não é se eu choro na igreja, isso não é fé. Fé é o que eu faço a respeito da palavra de Deus que eu digo que eu creio. Por isso o texto diz: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E conclui dizendo: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, o que quer dizer? A fé me move a agir, e quando eu ajo, as obras aperfeiçoam a minha fé. Uma coisa está ligada à outra, é inseparável a fé do que eu faço. Você quer ver o que uma pessoa crê? Você quer ver a crença da pessoa? Quer saber quais são as crenças dela? Não olhe o que ela diz: eu sou cristão, eu sou evangélico, católico, espírita. Não, você quer ver o que uma pessoa crê? Olha o que ela faz. O que ela faz é um retrato fiel do que ela crê. Prova de que muitas pessoas não são cristãs, mesmo indo à igreja, é que elas vêm à igreja, mas fazem o contrário do que elas aprendem. Então não creem. É uma fé morta. Então, quando a gente fala da lista, né, do que fazer, essa lista do que fazer como ferramenta, o que significa a lista do que fazer? Qual é o poder de uma lista do que fazer? É que quando você começa a se perguntar, uma perguntinha que você pode dizer, a pergunta de milhões. Quando você começa a se perguntar: o que eu vou fazer sobre isso? Esquece o que você sente. O que eu vou fazer sobre isso aqui? Estou com um problema, o que eu vou fazer sobre isso? Quando você foca nessa pergunta de milhões, imediatamente a tua cabeça começa a procurar a resposta. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Quando nós tivemos lá o problema, muitos já sabem, ela pediu a separação e tal, então ligou para o pai dela, com uma palavra falou assim: olha, esse problema aí, Renato, é teu, resolva. Né? Ela ligou para ele, estava no meio da noite, ele sonolento lá. Não teve muita paciência. Só quero saber o seguinte, eu vou te dizer o seguinte, meu caro, esse problema é teu, resolva. Bom, desligou. Só que ele foi usado pelo Espírito Santo para me fazer enxergar o que eu nunca tinha enxergado em 12 anos, que realmente era um problema e que era meu. Sem ele saber, ele abriu os meus olhos, porque por 12 anos, quando ela reclamava, eu falava para ela: você está reclamando de barriga cheia, você é mimada, você está vendo coisa onde não existe, então vai arrumar uma coisa para fazer e me deixa em paz. Era o que eu falava para ela, bem resumidamente, né? E deixava ela, ia meter a cabeça no trabalho, ia fazer as coisas, porque eu achava: eu vou vencê-la pelo cansaço, né? Se eu mantiver a minha posição por tempo suficiente, ela vai cansar e esse problema vai acabar. É o que eu pensava. Lei do engano. A mulher não esquece. Ela não esquece. O que aconteceu naquele momento? O que aconteceu foi o seguinte: nós usamos a razão, né, no ápice do nosso sentimento, da raiva, explosão de sentimento, no ápice desse sentimento, brilhou um raio de razão, uma luz de razão. Vamos fazer uma lista. E com aquela lista, o que aconteceu? Nós, primeiro, identificamos os problemas, porque a gente só brigava, né? Quando eu brigava com ela, o meu objetivo na briga não era resolver o problema. O meu objetivo na briga era derrotá-la nos argumentos. E ele derrotava toda vez.
Talvez você esteja fazendo isso com a sua esposa, com o seu marido. Vocês não brigam para resolver problemas, vocês brigam para derrotar o outro, para mostrar que você está certo. E quando alguém ganha a briga, os dois perdem, né? Você sabe disso. Quando o casal, um ganha a briga, os dois perdem. Quem tem que ganhar são os dois, e o problema é que tem que perder. Então toda vez que a gente brigava, meu objetivo era derrotá-la nos argumentos para provar que ela não tinha razão, que eu que tinha razão, e nada ficava resolvido. Mas quando a gente fez a lista, então o problema tomou corpo. Então, 6 para o meu lado, 11 para o lado dela, e agora, além de tomar corpo, nós sabíamos o que tinha que ser feito, os problemas foram quebrados em pedaços, ou seja, um por um. Eu sabia que eu não iria conseguir mudar aquelas 6 coisas que ela pediu de mim em um dia, e nem ela as 11 que eu pedi. Nós não iríamos conseguir mudar assim. Mas nós tínhamos ali coisas que, primeiro, estavam bem claras, não tinha como questionar. Eu sabia, não tinha nenhum item da lista que eu dizia, eu não sei o que você quer dizer com isso. Não, eu sabia o que ela queria dizer com aquilo. Então, eu busquei focar naquilo, e ela focar no que ela tinha que fazer, e fomos buscar ajuda em Deus, para item por item ir mudando aquilo. Usando o que? Sentimento? Não, razão. Então quando nós fizemos isso, funcionou, porque não houve mais uso dos sentimentos para combater, para discutir, para provar que o outro estava errado e você estava certo. Não, houve o seguinte: vamos ser práticos aqui. Isso aqui está matando o nosso casamento, e ou esses problemas aqui vão viver e o nosso casamento vai morrer, ou o nosso casamento vai viver e os problemas vão morrer. Não tinha mais escolha. Então eu escolhi o casamento viver, e fui matando cada uma coisa que ela colocou na lista. Quando você resolve o seu problema, você também resolve o problema do casamento. Foi assim que a gente resolveu o nosso problema. Eu pensando em mim, Renato pensando nele. De repente, nós estávamos diferentes. Nós não tínhamos mais razão de brigar. Antes era assim: você tem um problema, você tem um problema. E ninguém mudava nada. Por que a gente fazia isso? Porque não estava usando a razão. Só estava usando o sentimento. Ai, você me faz sentir assim, você... E daí? Sentimento não resolve nada. Quer dizer, às vezes você junta, sabe? Você vem aqui na terapia do amor e você ora com emoção. Você quer fazer Deus ficar com pena de você. Você quer fazer Deus chorar. Olha quantos anos que eu estou solteira. Olha o que eu estou sofrendo com meu marido. Olha o que ele faz comigo. A sua fé está misturada com muita emoção, que era o que eu fazia. Eu chorava, eu tocava piano e chorava, fazia uma música chorando, sabe? Eu só me lambuzando. Porque o problema tem que ter música, emoção. Tem que ter trilha sonora, né? Tem que ter a sofrência, né? E ela fez uma música. Eu fiz. Uma música tema do sofrimento do nosso casamento. Ela fez essa música. Resolveu? Não. Fez ela sofrer mais. Foi bom, né? Porque vocês agora não precisam errar mais. Vocês não precisam passar por isso. Eu já passei. Quer dizer, vocês, por exemplo, discutem, termina a discussão e nenhum sabe o que vai fazer agora. Discutiram em vão. Como nós, 12 anos discutindo e nunca terminamos uma discussão sabendo o que vamos fazer. Então, coloque isso em prática. Bota o sentimento onde ele pertence, tá? Eu não vou ignorar o que eu estou sentindo, mas eu vou entender o seguinte: o que eu sinto não vai resolver meu problema. O que vai resolver meu problema é o que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Se está na hora da raiva e você não sabe o que fazer, então tira uma pausa, vai, ora, toma um banho gelado, corre no quarteirão, volta depois. O que eu vou fazer sobre isso? Ora,
pede a Deus direção. Ele vai mostrar o que você tem que fazer. E aí você vai e faz. Amém?